ouvir esse barulho? Meus colegas vão explicar um pouco mais. Bom, todos nós sabemos que as carrapichas que grudam na nossa roupa, quando a gente anda por uma grama alta ou por um mato, fica grudado, é incômodo, bastante incômodo. Bom, tem pessoas que tentam tirá-los batendo neles, mas não saem. Já tem outras pessoas que pegam e tiram um por um. E o que esses carrapichos representam? Bom, tem pessoas que tiram os problemas um por um. Já outras vão e tiram proveito delas. E outras que somente ignoram. Bom, os que ignoram não correm atrás e também não sempre vai ficar com ele no pensamento. Já os que resolvem, eles sempre vão e nunca vão ficar com peso na consciência desse problema. E já os que tiram proveito, acabam se prejudicando a si mesmo. Em 1948, o engenheiro e inventor Jorge Mestral, ele estava andando nas montanhas de sua terra. Ele estava em busca da mosca-rainha mais gorda, porque ele tinha um estranho hábito de colecionar insetos. Não sei porquê. Mas no final da tarde ele voltou para casa frustrado, porque sua busca foi em vão. Mas ele ficou intrigado, porque sua calça estava cheia de carrapichos. Então ele ficou pensando, será que esses carrapichos têm algum tipo de cola? Então o engenheiro colocou os carrapichos no microscópio e viu que não tinha nenhum tipo de cola. Mas eles tinham um tipo de ganchinhos que grudavam em qualquer tipo de coisas. E então ele percebeu em ver as próprias meias. E viu que lá tinha um tipo de lacinho microscópico que podiam se prender em fibras, como os ganchinhos. Então ele concluiu que esses ganchinhos poderiam grudar em qualquer superfície toda de lacinhos, como as fitas de meia, pelos de animais e até o cabelo humano. O inventor logo imaginou se conseguisse criar um tipo de tecido ou um fecho mais prático para a gente. Ele começou a fazer várias invenções, só que não conseguiu. Mas em 1951, ele depositou sua grande experiência e chamou de velcro, que é da palavra francesa. Velo, que é veludo, e crochete, que é gancho. Hoje, o Velcro S.A., empresa perto dele, detentora de marca Velcro, obtém muito lucro na comercialização desta invenção. A invenção de Jorge está por toda parte, basta dar uma olhada ao redor. Bolsas, carteiras, mochilas, cabos de telefones e muito mais. O Velcro ajudou a manter vivo um coração humano durante a primeira cirurgia de coração artificial. Está em usinas nucleares e em tanques de guerra, prendendo ferramentas às paredes. Até a NASA usa o Velcro dentro dos capacetes especiais para que os astronautas possam enfrentar e esfregar o nariz ou a boca se estiverem coçando. O Velcro pode até segurar uma pessoa na parede se a roupa estiver com ganchinhos suficientes. Está interessante, mas veja que o velcro só tem utilidade ou importância se ele tiver as duas partes, os lacinhos e os ganchinhos. Mas tentem segurar, fechar ou prender alguma coisa com uma das partes. Não vai funcionar. E na vida cristã, funciona assim também. Só teremos utilidade para
para Jesus se nos apegarmos a Ele. Estar unidos é tão importante que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 partes essenciais na vida, que é amor para Jesus, que em primeiro lugar, e amor ao próximo. Isso mostra que devemos permanecer sempre unidos a Ele e uns com os outros. Vamos ver um outro exemplo de que devemos estar unidos a Jesus. Abram as Bíblias em João 15, 4 e 5. Faz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim não vos podereis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não dá para imaginar nossa vida sem Cristo. A Bíblia nos fala que só teremos vida verdadeira se estivermos unidos a Ele. Também só produziremos algum fruto na nossa vida se estivermos ligados a Jesus, fonte da vida. O grande detalhe é que o pecado fez de nós pessoas egoístas, egocêntricas, desprezíveis. Todos pecaram, diz a Bíblia. E por causa do pecado, nós nos tornamos imprestáveis, sem valor, ásperos como carrapicho. Olhe para as pessoas ao seu redor. São pessoas difíceis, complicadas. Mas agora olhe para você mesmo. Você acha que é melhor do que os outros? O mundo vive em guerras e nós vivemos em conflitos. Temos problemas em casa, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Somos todos ásperos, ferimos uns aos outros. Só Cristo é suave e meio. Quando chegamos a Ele carregados com nossos fardos e problemas, Ele nos alivia. Em Mateus 11, 28 e 30 diz assim: Vinde a mim, disse Ele, que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando nos achegamos a Cristo, com todos os nossos problemas e toda a nossa aspereza de coração, em vez de nos repelir, Ele nos atrai. Usa nosso lado áspero da nossa vida para nos unirmos a Ele e para anular o lado áspero da nossa vida. E assim poderemos atrair outros a Cristo também. Em Salmo 51:10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos agora ver um exemplo que devemos estar todos unidos em Cristo. Abram suas Bíblias em Salmo 133:1. E diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos como irmãos. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Uns são mais macios, outros são mais ásperos. Frequentemente reclamamos das pessoas que vivem ao nosso redor. Não aceitamos como são. Queremos mudá-las. Você já pensou se o mundo seria bem melhor se todos fossem iguais a você ou iguais a mim? Óbvio que não seria. Graças ao bom Deus, temos qualidades diferentes uns dos outros. E não só qualidades, mas defeitos também. Se você sente que as pessoas ao seu redor são muito ásperas, procure fazer disso um elo da sua vida, com o lado mais macio. Se unirmos nossas virtudes, anularemos nossos defeitos e cresceremos todos com isso. Eu sei que não é fácil, mas em Cristo somos todos um, assim como Ele e o Pai são um também. Eu quero ler um verso muito importante com vocês, que está em João 17:21. E diz assim: E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo,
e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que dependemos uns dos outros, assim como dependemos de Cristo, e devemos nos apegar a Ele. Como o véu que gruda em ambas as partes e se torna um só, devemos ser assim com Jesus e uns com os outros. Todas as coisas que eram velhas já passaram, e agora é tempo de vivermos uma vida nova com Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Existiam duas meninas. Elas queriam entrar no clubinho de meninos, mas eles não queriam. E, para arranjar uma desculpa, disseram que elas teriam que fazer um desafio, que nem eles teriam coragem de fazer. Elas tinham que atravessar uma ponte, tinha um trilho de trem, e elas tinham que se equilibrar no trilho. E se elas conseguissem atravessar, elas poderiam ficar no clubinho. E não tinha segurança nenhuma. E uma queda ali poderia ser fatal. As duas então decidiram fazer. Tentaram, mas viram que era impossível. Então, de repente, elas tiveram uma ideia. Uma segurou no braço da outra e elas foram para o outro lado do trilho de trem. E assim é a nossa vida. Quando tentamos viver sozinhos, sempre caímos. Mas se nos unirmos e nos apoiarmos uns aos outros, a caminhada neste mundo será bem mais fácil e segura. Você não gostaria de olhar para as pessoas com outros olhos a partir de hoje? De buscar pessoas que em algum tempo você não conversa, ou alguém que você magoou sem querer e pedir desculpas a elas e começarem a caminhar juntas para o céu? Ou simplesmente sorrir para alguém que está ao seu lado? Porém, antes de tudo, você precisa dedicar sua vida e se unir a Jesus. Ele é o único que pode transformar sua vida. Ele é o único que pode mudar uma vida inútil e áspera em alguém feliz, desejado e amado. Que a partir de hoje, você seja um, assim como Deus e Jesus são um também. E que, unidos em Cristo, sejamos todos um só corpo, uma só igreja, um povo que marcha para as nossas